Olá, meus amigos, aqui é Clérão Andarilho trazendo notícias que você não vai ver no site do Ofrito nem no site dos irmãos Mário e pela Fandom Impulse. Brandon Sanderson admite: roteiristas propõem projetos de propriedade intelectual para usar a propriedade intelectual como um traje para sua própria história. Ou seja, aquilo que eu sempre falei que eles faziam, agora ele está confirmando que é o que eles fazem. Por John F. Trent. Brandon Sanderson, autor da série Mistborn, afirmou que os roteiristas de Hollywood intencionalmente lançam projetos da propriedade intelectual para que possam usá-los como skin suits, roupas de pele, para contar suas próprias histórias. Vou tirar isso aqui. Em uma postagem no subreddit Lord of the Rings Memes, em outubro, Sanderson compartilhou uma anedota sobre como uma de suas histórias menos conhecidas, Emperor Souls, era uma opção para um projeto de Hollywood. Depois de explicar como o escritor do projeto foi quem o lançou e acabou convencendo o estúdio a adquirir os direitos, Sanderson revelou que quando finalmente colocou as mãos no roteiro, ele não era mais nada parecido com seu romance e o descreveu como uma das experiências mais bizarras da minha vida. Os nomes do personagem eram, em grande parte, os mesmos, embora nada do que aconteceu como eles fossem remotamente semelhante à história. Emperor Souls é um drama de personagens em pequena escala que se passa em grande parte em uma única sala, com discussões sobre a natureza da arte entre dois personagens que abordam as ideias de maneiras diferentes. Compartilhou Sanderson. O roteiro detalhava um épico de fantasia expansivo como um novo interesse amoroso para o personagem principal, um capitão pirata. Eles viajaram pelo mundo, lutaram contra monstros e exploraram o mundo em grande parte sem relação com o meu, exceto por algumas palavras aqui e ali. Ou seja, o negócio só passava numa sala e era um drama, e eles se transformaram num épico pirata. Em seguida, Sanderson explicou que, porque o roteiro era tão diferente do seu romance e que deveria ser adaptado, Hollywood não compra roteiros de especulação, ideias originais, de roteiristas com muita frequência, e nunca compra roteiros de especulação que sejam de fantasia épica. Esses são muito grandes, muito caros e muito intimidadores. São os tipos de história em que os produtores executivos precisam de uma prova de uma série de livros consagrada para justificar a produção. Então, esse escritor nunca teve a chance de contar sua própria história de fantasia épica, embora quisesse. Em vez disso, ele encontrou uma história relativamente popular que ninguém havia conseguido e o usou como meio de contar a história que sempre quis contar, porque de outra forma nunca teria chance de fazê-lo acontecer. Sanderson concluiu então que este não era um acordo único, mas sim um grande problema em Hollywood, e uma das grandes questões que afetam as chamadas adaptações que estão feitas atualmente. Estou convencido que isso é parte do problema com alguma dessas adaptações. Roteiristas e diretores são criativos e querem contar suas próprias histórias, mas é quase impossível fazer isso em coisas como gênero de fantasia, a menos que você seja um nome grande e estabelecido como Cameron. Não estou dizendo que todos fazem isso deliberadamente. Eu estou dizendo, Brandon, eles fazem isso deliberadamente. Com aquele roteirista fez com o meu trabalho, mas acho que é uma influência inconsciente. Continuou ele. Eles querem contar suas histórias e esse é um método permitido. Então, quando tem a chance de liberdade, eles se descontrolam e os executivos não conhecem o gênero ou a propriedade o suficiente para entender por que isso pode levar ao desastre. Exatamente. Então, quem conhece é os roteiristas. Só que os roteiristas estão fazendo... Os roteiristas, às vezes até o produtor também, o diretor também, estão querendo contar suas próprias histórias. E às vezes o diretor e o produtor não conhecem nada do original. Ele só pega o nome e põe o que ele quiser. Entendeu? Sanderson não é o único a apontar isso. Em março de 2023, os diretores de Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, John Francis Daley e John Goldstein admitiram essa prática durante a promoção do seu filme. Lembra que eu falei que Dungeons and Dragons Among Thieves não parecia Dungeons and Dragons? A dupla foi questionada pela Variety para conseguir fazer o tipo de narrativa no nível que você deseja. Vocês acham que precisam encontrar uma maneira de entrar em uma franquia em vez de escrever uma história original? Goldstein respondeu: usar a propriedade intelectual existente certamente lubrifica as engrenagens. Qualquer reunião que temos com o chefe de estúdio começa com: aqui estão 4 coisas que possuímos, tem algum interesse? Até certo ponto, acho que usamos a propriedade intelectual como uma espécie de disfarce para conseguirmos entrar. Ainda vamos fazer um filme que queremos fazer. Só torna tudo um pouco mais fácil de começar se tiver com o qual as pessoas estejam bem familiarizadas.
Os produtores de Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, também notaram que planejavam escrever o livro de Tolkien, que Tolkien nunca escreveu, apesar do fato da série se passar na Segunda Era e Tolkien ter escrevido o Silmarillion, um livro inteiro publicado por seu filho Christopher Tolkien, que detalha os principais eventos da Primeira Era e da Segunda Era. No entanto, o showrunner de Rings of Power, Paddy McKee, disse a Vanity Fair que a questão motriz da série era: podemos criar um romance que Tolkien nunca escreveu e fazê-lo com uma série de mega eventos que só pode acontecer agora. Então, ou seja, ele diz um mega romance que Tolkien nunca escreveu, ou seja, deles. Mas eu vou colocar a carapuça de Tolkien. Ai, meu Deus. Ou seja, como eu sempre falo, Anéis do Poder. O que acha dessa anedota de Sanderson e sua especulação que isso leva a sérios problemas com adaptações atuais de Hollywood? É exatamente, eu falava isso há muito tempo. É sempre assim, é sempre um self-insert de história, não só de personagem, mas de história. O cara pega uma IP e transforma e faz história que não tem nada a ver com ele. E tá aqui confirmada pelo próprio autor de Mistborn. Entendeu? Ou seja, provando o que eu sempre falei várias vezes aqui. Entendeu? Por isso que eu falo, Mestre dos Universos da Netflix, né, He-Man da Netflix, não é He-Man. Foi uma história que... eu fiquei sabendo. O Kevin Feige não mexeu na história. Eles pegaram o Kevin Feige porque ele falava: o Kevin Feige é nerd, né? Os nerds gostam de Kevin Feige. Kevin Feige, nossa. Kevin Smith, desculpa, errei. Kevin Smith, pega o Kevin Smith aí e beleza, paga pra ele, diz que foi, e para ele falar o que ele fez e que ele tá envolvido. Mas na verdade, Kevin Smith não fez absolutamente nada do He-Man Netflix, porque ele mesmo falou em entrevistas que ele não gostava de He-Man. Porém, ele era um nerd, da mesma forma lá do cara do Dragon Age falou: os nerds que verem caverna. Então, os produtores falaram assim: pega o Kevin, os nerds gostam do Kevin Smith, né? Pega ele, paga ele para dizer que deles. Aí eles fizeram a história que eles queriam usando He-Man, Mestres do Universo. E por isso que saiu o que saiu. Por isso que eu falei, não é He-Man. Netflix da He-Man, He-Man da Netflix não é He-Man. She-Ra da Netflix não é She-Ra. Aliás, se você gosta dessa série, você provavelmente é sociopata, porque todo relacionamento, não só essa série não é para criança, mas todo relacionamento da Adora com a Felina lá é o relacionamento mais tóxico que eu já ouvi na vida. Se um deles fosse a Adora ou a Felina, um deles fosse homem, teria dado Maria da Penha na hora. Entendeu? É a coisa ridícula de sociopatia essa série, entendeu? Pra quem assistiu sabe o que eu tô falando. Dante da Netflix, né? Devil May Cry da Netflix. Não é Dante, não é Devil May Cry, como o próprio mostrando pelo Adi Shankar e confirmando aí pelo Brandon, né? Acólito não é Star Wars, é um romance que a Leslie Headland, a secretária de Harvey Weinstein, né? Não esquecendo disso, não é Star Wars. Ela quis usar Star Wars, mas isso aqui não é Star Wars. Castlevania Nocturne não é Castlevania, é uma história da roteirista que mudou a aparência de uma das personagens, né? O interesse romântico do Richard. Mudou o interesse romântico para parecer exatamente igual a ela e lutar na Revolução Francesa, né? Ou seja, Castlevania da Nocturne não é Castlevania. Tomb Raider, Legend of Lara Croft, né, da Netflix, não é Tomb Raider, não é Lara Croft, entendeu? Velma não é Velma e nem é Scooby-Doo. Dungeons and Dragons Among Thieves é um genérico, mas não é Dungeons and Dragons. Eu falo aqui mesmo, o Dungeons and Dragons lá dos anos 2000 é mais D&D do que isso daqui. E tenho dito. E Anéis do Poder, né? Tolkien, Lords of the Rings, Anéis do Poder, não é Senhor dos Anéis, não é Tolkien, entendeu? Provado, mais uma vez aqui, pelo Brandon Sanderson, autor da série de livros Mistborn. Bem, gente, por hoje é só, e a gente se vê outro dia. Tchau, tchau!